E se eu te dissesse que um código de 10 linhas pode ser milhões de vezes mais lento do que um código de 100 linhas? Hoje a gente vai conversar sobre o que realmente mede a eficiência de um software. Prazer, eu sou o Lucas Doug e hoje vamos aprender um pouco sobre a Big O Notation. Antes de qualquer coisa, como prometido, eu vou mostrar para vocês o roadmap da nossa primeira season aqui do canal. Nós vamos seguir o caminho proposto por esse site aqui, que é o roadmap.sh. Eu recomendo bastante esse site para aquelas pessoas que têm uma área em mente, mas ainda não sabem por onde começar a estudar. E aqui tem diversas trilhas. Tem trilha para quem quer ser um desenvolvedor back-end, que aqui recomendo escolher uma linguagem, entender um pouco como a internet funciona, entender sobre HTML, CSS, JavaScript, depois controle de versão e por aí vai, né? É uma trilha muito boa, eu acho que cobre quase tudo que um desenvolvedor em início de carreira ou até um pouco mais avançado, um pleno, deve saber. Eu sigo essa trilha aqui, é muito boa realmente para aprender. Mas também tem trilhas para quem quer ser, por exemplo, um desenvolvedor front-end. Tem aqui a trilha. Recomendo que vocês explorem a fundo aqui, não dá para mostrar todas, mas tem bastante trilha interessante. Para quem gosta de ciência de dados, inteligência artificial, tem essa trilha aqui também, ó. E, bom, por aí vai. A que a gente vai usar aqui no curso, nessa primeira season do nosso canal, né? É a trilha de Computer Science. Novamente, recomendo escolher uma linguagem. Aqui nós optamos por Java. E, bom, logo de cara a gente vê o que a gente vai aprender nas primeiras seasons, né? Que são as estruturas de dados. Só que no vídeo de hoje a gente vai quebrar um pouco essa sequência e vamos falar de operação Big O antes das estruturas de dados. Tem um motivo. é, eu considero que entender da Big O Notation é bem importante para o nosso propósito, que é resolver um desafio de Elite Code, um Hacker Rank no final de cada aula sobre determinada estrutura de dados. E, bom, a Big O serve justamente para a gente ver se o código que a gente desenvolveu para aquela solução do Elite Code é eficiente ou não. Bom, voltando aqui, né, para Big O, vamos direto ao ponto, né? O que é Big O? Para que serve isso? No fundo, a Big O é a linguagem que a gente usa para falar sobre quanto tempo um algoritmo demora para rodar. É o que a gente chama de complexidade de tempo. E aqui que está a pegadinha. A gente não está medindo o tempo em segundos ou milissegundos, horas, isso não interessa. O Big O não leva em conta o processador, a linguagem, o ambiente, se meu notebook é melhor que o seu, se meu computador é melhor que o seu. Não, o Big O não leva isso em conta. O que a gente realmente mede é o número de operações, o número de passos que o código dá. A gente quer saber como o tempo de execução cresce se a gente aumentar o tamanho da entrada. Essa entrada a gente vai chamar de N. A gente quase sempre vai focar no pior caso possível, ou seja, o máximo de operações que pode acontecer para um N de qualquer tamanho. Bom, agora bora ver os exemplos mais clássicos que a gente vai dar de cara com eles em 99% do tempo, nos leet codes. A gente com certeza vai ver esses carinhas aqui. E, bom, bora para essa parte. Bom, o primeiro que a gente vai ver é o Graal, o melhor cenário possível, que é o O1 ou o tempo constante. Isso aqui significa que o tempo para rodar é o mesmo, não importa o tamanho da sua entrada N. A entrada pode ser de 10 ou 10 milhões, não interessa, sempre vai ser rápido igual. Eu gosto de pensar aqui como um livro com um marcador de páginas. Não importa se esse livro tem 30 páginas ou 1000 páginas, se você usou um marcador, você acha a página que parou em um passo só. Só um passo. No código, um exemplo clássico é acessar um item do array pelo índice. Não precisa entender exatamente esse código aqui que eu vou mostrar, a gente vai entender ele depois, mas não importa se esse array N tem 10 ou 10 milhões de itens. Ele só faz uma operação. Vai lá no índice 0 e pega o valor. Isso é 1.
E, bom, agora temos o mais comum de todos, que é o ON, ou o tempo linear, que aqui o tempo de execução aumenta no mesmo ritmo que a sua entrada N. Aqui eu gosto de pensar em uma pessoa folheando um livro, passando as páginas. Se você leva, sei lá, 1 minuto por página, um livro de 30 páginas vai levar 30 minutos. Um livro de 1.000 páginas vai levar 1.000 minutos. O tempo de leitura é linear, cresce junto com o número de páginas. No código, o exemplo mais óbvio é um loop for, que passa pela lista inteira, ou seja, atravessa um array. Ou podemos dizer que ele folheia todas as páginas de um livro. E uma dica: sempre que você vê um for, assim, um for único, não um for dentro de outro for, que é o próximo cenário que a gente vai ver, já desconfia que esse código aqui é ON, tem o tempo linear. Aqui está um exemplo de código ON. Percebe-se que ele tem apenas um for que vai percorrer um array. Aí você pensa, mas e se eu usar um ponto find e achar o item no começo? Isso não importa. Por quê? Porque a gente sempre está pensando no pior cenário possível, no pior caso. E o pior caso é o item ser o último da lista. Aí você teria que olhar todos os N elementos da lista. Ou, na analogia do livro, você teria que ir até a última página. Aqui, agora falando do pior cenário, assim, não é o pior, mas esse daqui é um dos piores, né? E o mais assustador, que é o ON quadrado, ou tempo quadrático. E aqui o tempo de execução é o tamanho da entrada ao quadrado. Quando você vê isso, quase sempre tem um loop dentro de um outro loop. Essa é a dica para encontrar tempo quadrático. Se você vê um loop dentro de outro loop, que é o que a gente chama de nested loop, como nesse código aqui, ó, você quase com certeza está lidando com uma operação de tempo quadrático, né? Pensa comigo. Para cada item do loop de fora, que é n, que é esse looping aqui, o loop de dentro roda n vezes, ou seja, n vezes n. Por isso, o n quadrado. Aqui a gente pode pensar que, por exemplo, se seu n for 4, um array de 4 itens, o código roda 16 operações. Aí beleza, até vai conseguir executar. Mas e se o n for 1 bilhão? Ele vai rodar 1 quintilhão de vezes. E isso que é assustador. E é por isso que seu LeetCode às vezes dá aquele errinho de time limit exceeded. Que, bom, seu código demorou demais para executar e não passou nos testes do LeetCode ou do HackerRank. E, bom, para fechar, agora a gente vai falar do mágico, o log, o, o log de n, ou o tempo logarítmico, que isso daqui é o oposto do quadrático. O tempo de execução mal aumenta, mesmo que você aumente a entrada de forma exponencial. O exemplo perfeito é procurar uma palavra num dicionário físico. Você não lê página por página. Isso daí seria ON. O que você geralmente faz? Você abre o dicionário no meio e vê, pô, minha palavra tá eu passei da minha palavra ou ela ainda não veio? Aí, bom, eu descarto toda a primeira parte, se a palavra está na segunda parte. E agora da segunda metade que sobrou, eu faço de novo. Abro no meio, jogo metade fora, vou cortando o número de páginas pela metade a cada passo. E isso é busca binária, a gente vai falar disso depois. E é o exemplo mais clássico de O log de N. Tem um exemplo que é legal de pensar, que se o N, a entrada, for de 2000, o código roda 11 operações. Se você dobra o N para 4000, ele vai rodar 12 operações. Você dobrou a entrada e só aumentou uma operação. Tá, beleza, Lucas. Mas e se o meu código tem várias partes? Como que eu calculo isso? Bom, tem duas regras de ouro. Bom, a nossa primeira regra é: jogue fora os constantes. Essa vai ser uma das duas regras de ouro. Como assim joga fora os constantes? Pensem num caso que você tem dois loops for separados, assim, ó.
Eles não são aninhados. Um vem depois do outro. Como a gente já aprendeu, o primeiro loop for vai ser ON e o segundo também vai ser ON. Ou seja, aqui a gente tem ON mais ON. Só que o ON mais ON geralmente, né, dá O2 de N. É isso aqui. Só que o Big O, a gente não quer, a gente só quer saber da tendência de crescimento. A gente pode jogar esse 2 aqui fora. Ou seja, o código continua sendo só O de N. E a segunda regra de ouro é jogue fora os termos não dominantes. Isso aqui, ó. Mas o que são termos não dominantes? A gente tem que pensar nesse cenário aqui, ó. Que tem dois fors aninhados. Esse for aqui está dentro de cima. E um for avulso, igual estava no de cima. Bom, esse é o cenário. Aí, o que a gente tem que pensar aqui? Qual desses termos é o pior? O for dentro de for. Que a gente já sabe que é ON quadrado, né? Então, o pior é o termo dominante. Então, a gente sabe que aqui é um ON quadrado, aqui é um ON e aqui é um ON quadrado. Vou botar assim, calma aí. Não, fazer bonito, né? Fazer bonito. Aqui tem isso aqui, ó. Foi. Essa parte é ON ao quadrado. E a parte de baixo é ON. E aí, o que a gente faz com isso? A gente pega o pior cenário. A gente pode descartar esse daqui. A gente pode descartar esse daqui. E dizer que o nosso código é só ON ao quadrado. E, bom, essas daqui são as regras. Agora eu vou mostrar um gráfico. Bom, tá aqui o gráfico. Vou dar um zoom para vocês conseguirem ver melhor, né? E, bom, o que a gente consegue ver aqui? Que o O1 e o O log de N estão lá embaixo. São excelentes. O ON é bom. E cresce até que de forma justa, né? Agora dá uma olhada no ON ao quadrado. Onde que isso vai parar? Sobe, sobe exponencialmente. E observa que tem coisa pior, ó. Tem o ON fatorial e o O2 de 2 elevado a N, que é pior ainda. São horríveis. O nosso foco sempre vai ser tentar sair dessa zona ruim e chegar numa zona boa ou excelente, né? Que com isso os nossos leet codes vão conseguir passar nos testes. Os hacker ranks não vão ficar dando o erro de time limit exceeded, né? Bom, acredito que por hoje é isso, pessoal. O mais importante é pegar a intuição, lembrar daquelas diquinhas. Eu vi um acesso direto, provavelmente é O de 1. Vi um loop, O de N. Vi um loop aninhado, um for dentro de um for, ON ao quadrado. E viu alguma coisa que corta o problema pela metade, provavelmente é O log de N. Bom, acho que agora a gente já está pronto para voltar para o roadmap. No próximo vídeo a gente começa oficialmente com a primeira estrutura de dados, que vai ser os arrays, que a gente falou aqui no vídeo, né? E a gente já vai começar analisando o Big O de cada operação de um array. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like. E o mais importante, que eu acho que é deixar sua dúvida aqui no comentário ou interagir, né? Também quero agradecer aí a Unifal, né? Porque, como eu já havia dito no outro vídeo, esses vídeos fazem parte de um projeto de extensão da universidade. Então, agradecer a PROEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão da Unifal. E o professor Dr. Paulo Alexandre Bressan, que tá revisando os vídeos aqui, né? E participando do projeto comigo. Então, até mais, pessoal. Obrigado aí, quem assistiu até aqui. Fui!